Irmãos, a paz do Senhor a todos. Como nós sabemos, irmãos, já estamos vivendo nos últimos tempos. A Bíblia está se cumprindo diante da nossa cara. Por isso, irmãos, que nós olhamos a atualidade e vemos os fatos que está acontecendo sobre a volta do nosso Jesus Cristo, porque tudo que o nosso Jesus Cristo falou está se cumprindo diante da nossa cara. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Mateus 24, sobre que Jesus Cristo ele deu a profecia dos últimos tempos no Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos. E sabemos que através daquilo ali, irmãos, aqueles discípulos eles tinham falado para Jesus, para ver a estrutura do templo. Então Jesus Cristo ele tinha falado que em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados. Nós podemos ver, irmãos, o cristianismo que nós vivemos no século XXI. Um cristianismo, irmãos, onde que o povo perdeu aquela essência que tinha no passado, de buscar a Jesus Cristo de coração. E se cumpre, irmãos, a palavra do apóstolo Paulo, a 1 Timóteo, do capítulo 4, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu vejo, irmãos, inúmeras coisas acontecendo em questão dessa passagem que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, ao jovem Timóteo, que o próprio Espírito Santo tinha advertido que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? É você separar, apartar da fé. É você abandonar aquela fé que você tinha no passado, para viver um tempo presente, um tempo atual, um tempo, irmãos, onde muitos não fazem mais as coisas de Deus por amor. E hoje, irmão, nós podemos ver as nossas igrejas sendo controladas pelo governo, aonde, irmãos, que eles agora que mandam quando tem culto, quando não tem, quando pode ficar aberta, quando não pode ficar aberta. E muitas vezes, irmãos, o que Jesus ele olha do céu e observa? Que ele observa, irmãos, que isso será semelhante a esse cavaleiro branco, que como eu já ministrei a palavra do Apocalipse, do capítulo 6, há 2 dias atrás, ou ontem, dizendo que esse cavaleiro branco ele iria sair para ser vitorioso. O cavaleiro que carrega um diadema na cabeça, uma coroa na cabeça e um arco sem flecha na mão, ele iria montar para si um governo. Então, irmão, nós podemos ver a realidade do que está acontecendo. Quantas pessoas, irmãos, não acreditam que essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos? Quantas pessoas, irmãos, não acreditam que esse controle que estão já fazendo das igrejas é para uma nova ordem mundial? Que como eu tinha postado, irmãos, aqui na minha página ontem, onde que eu disse que será fácil para o anticristo controlar as igrejas. Basta apenas mandar uma pandemia ou algo mundialmente, onde que ataca todos os países, para poder manipular os cristãos e mandar para as redes sociais. Agora por quê, irmãos? Porque a intenção do anticristo não é que a igreja saia para as ruas para pregar para as prostitutas, para pregar para os traficantes, para pregar para aqueles que usam drogas. A intenção do anticristo é mandar para essas pessoas que estão na igreja para um culto tecnológico, um culto social, que como nós chamamos de live. Hoje em dia as portas da igreja estão abertas, mas não aceita que o ímpio chega lá, assista uma palavra, um culto. Um traficante que quer sair da vida do crime chega dentro da igreja, senta no cantinho para assistir um culto. Nem isso, irmãos, os governantes estão deixando fazer. Então, irmãos, estamos vivendo perto do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento, irmãos? Jesus Cristo ele vai vir arrancar
a tua igreja da terra, mas é uma igreja, irmão, poderosa, uma igreja santa que faz a tua obra. E eu digo isso, irmãos, porque eu vejo até eu, irmãos, até eu vejo que eu estou parado, eu sei que eu tenho as minhas lideranças, eu sei que eu tenho aqueles que eu tenho que dar obediência, porque é algo eclesiástico, mas se eu continuar dessa forma, o que eu vou apresentar diante de Deus? Eu falar, Senhor, eu fiz um culto ao vivo e ali preguei a sua palavra. O que Jesus vai falar disso? Hipócrita. Hipócrita. Você é um hipócrita, porque quantas pessoas tinham enfermidade, pessoas estavam enfeitiçadas, e você acha que um culto social, um culto tecnológico vai libertar essas pessoas dessas maldições? Então, irmãos, o apóstolo Paulo falou no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 3, que ninguém de maneira alguma vos engane, que não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é este homem do pecado, o filho da perdição? É o anticristo. E ele vai vir junto com o falso profeta para poder submergir as nações, inventando mentiras e fábulas, que aos olhos do povo será uma coisa certa, que aos olhos do povo será apenas uma coisa política, que aos olhos do povo será apenas algo que só faz parte de um governo. Mas só que, irmãos, nós podemos ver que quando as igrejas estão de porta fechada, quando as igrejas, eu sei que a igreja somos nós, mas só que o templo serve para união, porque uma só ligação, quando se une em oração, a porta do inferno, irmãos, começa a estremecer, ela não vence a igreja. Por isso que Jesus Cristo ele falou para Pedro, bem seis que é Pedro, está dizendo uma rocha, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. E tem muitas pessoas acreditando em fábulas, tem muitas pessoas acreditando em palavras mentirosas, tem muitas pessoas acreditando que Jesus Cristo, ele só quer o coração, se ele quer o coração, mas ele quer você por todo, corpo, alma e espírito. Então, irmãos, é algo que eu deixo aqui a minha indignação, não contra as igrejas, porque a igreja não tem culpa do que nós estamos vivendo, passando, mas por conta da falta de vigilância do povo, que sendo que o próprio Jesus Cristo ele falou que esse momento é dia de vigilância. É isso que o diabo quer, irmãos, controlar a igreja de Cristo, fazer o que quer com a igreja de Cristo. A intenção do diabo é acabar com os cultos presenciais, porque ele sabe que os cultos presenciais é uma forma de almas se converter. Não adianta eu estar aqui numa rede social se você pode continuar na prostituição, se você pode continuar no tráfico, usando drogas, porque isso aqui não vai adiantar de nada, irmãos. O que vai adiantar é eu dobrar com meus joelhos, estou dobrado aqui no meu quarto, entendeu? Porque Jesus Cristo ele falou que apenas orar em silêncio, que o seu Pai que está em oculto te recompensará publicamente. Não necessita de eu abrir uma live aqui agora, fazer oração, olhando para a tela de celular e achando que Deus está recebendo, porque não está, irmãos. Não está. Então, irmãos, nós temos que continuar firme, nós temos que continuar forte, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo. Nós temos, irmãos, que mostrar para o Deus que nós servimos, que nós somos uma igreja poderosa, uma igreja forte. Então, irmãos, está se cumprindo as palavras de Jesus Cristo. Nós temos que ser perseverantes, que o próprio Jesus ele falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos perto do arrebatamento, da igreja ser arrancada da terra. E você que acha que isso não acontece, que nunca vai acontecer, irmãos, a qualquer momento Jesus Cristo ele pode pegar de surpresa. Então, irmãos, está aí. Fiquem alerta, irmãos. Fiquem na vigilância. Já estamos sendo controlados pelo governo. E esse governo está sendo mundialmente. Então, irmãos, que nós viemos ter o discernimento do Espírito Santo para saber os fatos que estão acontecendo. Porque quando essa pandemia acabar, que se Deus quiser vai acabar, os cultos vão voltar. Mas só que, irmãos, muitos não vão aceitar mais a verdade em cima dos altares. Muitos não vão aceitar, irmão, mais a pregação contra o pecado em cima dos altares. Mas você que é profeta da casa de Deus, continua deixando Deus te usar e fazendo aquilo que Deus ele quer que você faça. Você vai ser perseguido sim, mas como Jesus falou,
Se o mundo vos aborrecer, sabeis que antes de vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era ser, mas como não sois do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Então, irmãos, você vai ser perseguido. O apóstolo Pedro foi seguido, o apóstolo João foi perseguido, o apóstolo Paulo foi perseguido, então por que você não vai ser também? Faça a vontade de Deus, cumpra o teu ministério, porque infelizmente vivemos no meio de um monte de doutores que cauterizam suas próprias concupiscências, desviam o ouvido da verdade e voltam às fábulas. Mas se você seja sóbrio, cumpra o teu ministério, faça a obra de um evangelista. Então, irmãos, que toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo e fique ligado, irmão, nos tempos, que como Jesus Cristo falou para ficar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus.